aqui com vocês, para nós juntos compreendermos que a nossa vida pode brilhar. Eu sou Estrela Nunes e estou aqui hoje para começar uma nova etapa de vídeos para nós compreendermos cada vez melhor a doutrina espírita. Bom, eu vou começar a fazer umas reflexões para que nós possamos começar a compreender a reencarnação. Para nós compreendermos a reencarnação, que é um assunto profundo, um assunto muito complexo, nós precisaremos de várias e várias conversas. E nós vamos começar com uma conversa que nós vamos fazer uma reflexão sobre as coisas que nós aprendemos desde a infância e como nós nos relacionávamos com essas questões, né? Então, a reflexão que nós vamos fazer hoje é sobre a existência do céu e do inferno. Desde criança, né, nós ouvimos falar do céu e do inferno. E no meu caso, que eu era uma criança bem questionadora, né? Eu sempre perguntava muito, sempre para mim foi meio difícil compreender essa questão do céu e do inferno. Então, uma das perguntas que ficavam na minha cabeça durante a minha infância era que talvez o inferno ficasse muito lotado de gente, né? E o céu com pouquinha gente. Vocês sabem por que eu pensava isso? Porque eu sempre ficava analisando muito as pessoas ao meu redor, né? E na minha avaliação de criança, que eu olhava, eu achava que só tinham duas pessoas da minha convivência que mereciam ir para o céu. Era a minha mãe e uma tia que eu tinha, que o nome dela era Deolinda, e nós chamávamos para ela de tia Deó. Então essas duas pessoas, eu achava que elas tinham atributos para ir para o céu. Mas o resto das pessoas que eu observava por ali, eu achava que ainda não eram merecedoras de ir para o céu. E eu ficava pensando que poucas pessoas iam para o céu. Mais tarde, conforme eu fui crescendo, eu fui questionando também essa separação, né, que nós tínhamos, porque eu ficava imaginando a minha mãe ir para o céu e a maioria das outras pessoas que ela amava iam para o inferno, na minha mente, né? Iam para o inferno. E aí, será que ela nunca mais ia ver essas pessoas? Será que ela não ia poder ajudar essas pessoas, já que ela ajudava tanto essas pessoas aqui na Terra? Como é que ela não ia ajudar quando ela estivesse no céu? Então eu ficava pensando, né, nessa questão da separação, né, de você ser separado dos seus entes queridos por causa dessa seleção de céu e de inferno. E eu começava a imaginar, na minha inocência de criança, que isso não era compatível com o conceito de que Deus era bom, né? Eu ficava com essa dúvida, com esse questionamento. E isso me levava a ficar triste com Deus. Eu ficava triste com Deus, porque eu achava que Ele não era legal, né? Porque Ele queria fazer isso, de separar as pessoas entre o céu e o inferno. E o tempo, né, foi passando. E eu também, ainda na fase da infância, né, lá pelos 10 anos, eu ficava pensando assim, como é que poderia existir, né, esse ser tão maligno, né, que era o diabo, e que nós aprendíamos que ele que tomava conta do inferno, né? Como é que ele podia existir um ser tão mau para a eternidade e que Deus deixava, né? Porque esse ser, ele ficava lá esperando o pessoal chegar no inferno, né? Ele gostava quando as pessoas chegavam, porque elas iam ficar ali sofrendo para sempre, para toda a eternidade. E isso também era motivo de questionamento para mim.
depois eu fui crescendo, né? Já começando a entrar na adolescência, porque naquele meu tempo não tinha pré-adolescência. Então, eu vi uma palestra. Eu vi uma palestra de uma pessoa lá, do senhor, que eu não vou poder nem dar os créditos para ele agora, porque realmente eu não lembro, faz muito tempo. E ele fazia uma palestra justamente questionando o céu e o inferno, né? E ele começava a pensar como se as pessoas iam para o céu, né? E como era a vida no céu, né? Ele tinha essa curiosidade. E ele começou a pensar que deveria ser uma vida meio monótona, né? Todo mundo lá, os anjos tocando as harpas, todo mundo de branco, todo mundo feliz, iluminado, né? Enquanto isso, a população aqui na Terra sofrendo. Então, e aquelas pessoas que estavam no céu, não sei se elas saíam de lá. Então ele começou a questionar e achar que a vida no céu poderia sim ser bem monótona, né? E ele até questionava uma certa curiosidade de conhecer a vida no inferno, porque podia ser mais agitada, né? Era uma forma meio cômica, né, dele mostrar para nós essas questões. Quando eu assisti aquela palestra, eu fiquei meio feliz, porque eu percebi que não era só eu que tinha aquelas dúvidas, né? Que outras pessoas também tinham essas dúvidas e outras pessoas se questionavam. E também, quando eu ia para o templo religioso lá, então eu ouvia as pessoas lá falarem que Deus perdoava sempre. E eu começava a pensar que se Deus perdoa sempre, então todo mundo vai para o céu, não precisa ter inferno. Então eram essas e outras questões que povoavam, né, a minha mente. Eu tenho certeza que na mente de alguns de vocês também esses pensamentos deviam vir, né? E eu passei anos e anos e anos da minha vida, né? Não tantos anos, porque ainda era na adolescência, mas a gente sabe que a adolescência parece que o tempo, né? Infância e adolescência, parece que o tempo demora muito a passar. E eu com aquelas coisas, com aquelas dúvidas, né? E eu ficava sempre sem resposta, porque quando eu procurava as pessoas mais adultas para perguntar, elas sempre me davam respostas, né, evasivas, assim, superficiais, e eu não me satisfazia com aquelas respostas, né? Então foi quando, já na adolescência, eu comecei a procurar, ler, né, leituras, saber de outras coisas que pudessem responder essas minhas perguntas, porque as perguntas começam a aumentar, né, quando a gente vai ficando adolescente. E eu começava a me perguntar qual era o objetivo da vida, né? Por que nós vivemos nesse planeta e muita gente sofre tanto e depois morre, pronto, e tudo acaba? Então, qual é o objetivo de tudo isso? E eu ficava com esses questionamentos. E eu perguntava também, né? Por que existiam tantas diferenças no mundo? Tantas pessoas riquíssimas, outras miseráveis, né? Pessoas que nascem em países desenvolvidos da Europa e outros que nascem na Etiópia, na Índia, na mais absoluta miséria. Por quê? De onde vinham essas diferenças? E as diferenças físicas, né? Pessoas bonitas, né, fisicamente, e outras nem tão bonitas. Pessoas perfeitas e outras com deficiências físicas, sem braços, sem pernas, sem enxergar, sem ouvir, sem poder falar. E todas essas diferenças, elas ficavam no meu questionamento, né? Eram muitas diferenças. Como é que Deus faria essa seleção, né? Para nós reencarnarmos em determinadas condições aqui na Terra. E era muito mais difícil para Deus
julgar, né, cada um de seus filhos devido à diversidade de vida aqui na Terra, né? Então, realmente, eram muitos os questionamentos, muitos. Até que eu conheci a doutrina espírita. E junto com a doutrina espírita veio a teoria da reencarnação. E isso foi tornando tudo mais lógico, as coisas foram se encaixando. Eu passei a perceber melhor Deus, a compreender melhor Deus, né? E eu já não ficava triste com ele como eu ficava antes, porque eu compreendi a sua justiça, eu comecei a compreender que tudo que acontecia era realmente justo, não era tão injusto como eu pensei. Nós não éramos sorteados para nascer aqui ou ali, ou com essa ou determinada condição de vida, não. Para tudo existia uma justiça. Então isso foi dando sentido, né, para a vida. Sentido, a vida passou a apresentar sentido. Nós não estávamos aqui mais por acaso. Então tudo isso, né, fez com que eu criasse aquela vontade de estudar, de conhecer cada vez mais, e assim eu fui levando a vida. Então agora eu convido vocês para que nós façamos juntos essas reflexões e que nós possamos juntos também buscar na teoria das reencarnações um sentido, né, para nossas questões mais profundas sobre a vida. E eu também convido vocês, você que tem dúvidas de reencarnação, você que tem dúvidas sobre o próprio sentido da vida e está acompanhando meus vídeos, né? Coloque, se você tiver dúvidas, coloque a sua pergunta, a sua dúvida aqui no campo comentários, para que eu possa trazer essa sua dúvida para os nossos vídeos e que nós possamos juntos caminhar, né, por esse profundo conhecimento da reencarnação. Então, obrigada a todos e até o nosso próximo encontro no próximo vídeo. Tchau, gente!